Sejam muito bem-vindos a mais essa aula do Tio Hélio. Hoje eu estou muito feliz da vida aqui porque eu vou contar para vocês, eu vou explicar para vocês como é que a gente consegue fazer uma renda extra, uma renda boa com os alinhadores ortodônticos num sistema aqui que eu vou mostrar como é que funciona. Nós precisamos dar o braço a torcer e começar a utilizar, não tem jeito de ficar sem, porque eu já estou percebendo que os pacientes estão vindo ao consultório e estão pedindo os alinhadores. Tenho alunos que chegam para mim e falam assim: professor, os meus pacientes hoje eles não têm condição de utilizar um alinhador ortodôntico por causa do financeiro. Hoje a gente tem que agradecer a Deus que as grandes empresas fizeram uma excelente âncora de preço para nós. Então qualquer momento que você entrar no Google e pesquisar sobre preço de alinhadores, você vai achar valores de no mínimo R$5.000. E o alinhador que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é um alinhador que dá para a gente ter uma lucratividade muito boa. Claro que não é um alinhador que você vai tratar todos os casos. No meu consultório, tá? Às vezes o paciente chega e ele fala assim: doutor, eu vi falar daquele aparelho, e ele já vem falando o nome do aparelho, né? Antigamente eu achava ruim. Por quê? Porque eu pensava, caramba, já vem com esse negócio de modismo. Hoje eu acho tão bom. Por quê? Porque você pode ter certeza absoluta que a hora que esse paciente veio pedindo esse alinhador, ele já pesquisou. Inclusive ele pesquisou preço. E aí o que você vai fazer quando esse paciente chegou pedindo o alinhador no seu consultório? Você vai simplesmente, lógico, olhar a oclusão, olhar a boca desse paciente e perceber se é possível tratar esse paciente com alinhador. E aí o que você vai fazer? Você vai, claro, pedir a documentação ortodôntica. Se ele quer o alinhador, você vai dar o preço. Olha, esse alinhador que você quer, o preço parte de, sei lá, R$15.000. Algumas pessoas vão assustar, outras vão querer fazer. Se o caso for um caso para alinhador, você faz o tratamento. Mas e se o caso não for para alinhador? Você não faz o tratamento. E aí, o que eu quero que vocês vejam hoje, que vai ser muito legal, é assim: quem quer aqui dentro do consultório pelo menos R$5.000 faturado por mês dentro do seu consultório agora, essa semana que vem? Falando de alinhadores, tem 3 tipos de alinhadores, tá? Tem aquelas empresas que você simplesmente escaneia a boca do paciente, você vai escanear, vai mandar o arquivo, lá eles vão imprimir os modelos, eles vão fazer os alinhadores, vão mandar um pacote de alinhador para você. Esse é um tipo de alinhador, um tipo de empresa. Tem aquele alinhador que você faz no seu consultório, mas você tem que comprar todos os apetrechos. Eu me nego a fazer isso, tá? Aí você teria que comprar o quê? Uma impressora para imprimir os modelos, você teria que plastificar os seus alinhadores todos em cada modelo, e você teria ali um programa de computador para fazer o seu setup virtual. Fica brincando de videogame, desentortando o dentinho ali no computador. Quando eu falo que eu me nego a fazer isso, é porque esse tempo, eu não quero ter esse tempo na frente do computador fazendo isso. Eu prefiro utilizar esse tempo ficando com a minha netinha, ficando com a minha esposa, tomando um vinho com ela, jogando beach tênis, andando de moto, andando de lancha, sei lá o que. Uma coisa que eu não vou fazer é ficar no computador desentortando dente. Já basta o horário que eu fico no consultório desentortando o dente na vida real. E tem um terceiro tipo de alinhador, que é o alinhador do sistema Faça Você Mesmo, para pequenas recidivas. Esse é o tipo do alinhador que você pega um caso como esse aqui, e eu queria que vocês observassem. Eu falei que essa contenção aqui, eu não gosto muito dela ultimamente, porque é que esse incisivo, quando ele está vestibularizado, quando eu não colo uma resina como essa, esse dente tende a vestibularizar de novo. Eu tenho certeza absoluta que dentro do seu consultório você tem um monte de pacientes que você já tratou e um monte de paciente que já teve uma pequena recidiva. Sabe o que eu vou fazer com esse paciente aqui que tem essa contenção e recidivou? Eu vou simplesmente ligar para ele e eu vou chamar eles de volta para a gente conferir se está tudo bem, para a gente conferir as contenções. Nesse caso aqui que você está percebendo que o meu incisivo vestibularizou, e foi culpa minha, porque eu fiz uma contenção que não é a contenção ideal. Se eu falar para esse paciente aqui, olha, agora você precisa colocar um aparelho para melhorar esse incisivo de novo, ele me bate, ele briga comigo, porque ele fala: meu Deus, eu já usei aparelho fixo 2 anos, eu não vou usar aparelho fixo aqui de novo de jeito nenhum. Mas de repente isso aqui está incomodando ele. Como é que eu posso corrigir um dentinho como esse aqui, turma? Eu posso simplesmente fazer uma moldagem
e fazer um alinhador do sistema Faça Você Mesmo. Nesse caso, eu não vou cobrar nem um centavo desse paciente. Por quê? Porque foi culpa minha. Essa recidiva foi culpa minha. Eu tenho que assumir meus BOs. Só que tem muito paciente que às vezes a contenção soltou, que você nem sabe. E sabe o que vai acontecer? Esse paciente que a contenção soltou, ele tem vergonha de você às vezes. Você tem que acolher o seu paciente e dizer para ele assim, cara, volta aqui. Se a sua contenção soltou, você volta. Eu quero ver o que aconteceu. Hoje em dia tem o alinhador, que você consegue usar uma plaquinha para melhorar a posição do seu dente. Não se preocupe, a gente vai dar jeito nisso. Turma, sabe quanto que custa para você fazer uma placa de acetato de 1 milímetro ou então de 0,8 milímetros para corrigir um dentinho desse? Se você somar tudo, tá? Moldagem, a placa, inclusive eu acho muito legal vocês terem uma plastificadora a vácuo no consultório, é a única despesa. Se você for calcular o valor da placa com a moldagem, não tô falando da máquina não, tá? Se você gastar R$100 é muito. E se o paciente voltou com uma recidiva como essa e de repente a culpa não foi sua, foi porque ele relaxou, ele não veio olhar a contenção, você sabe o que você pode fazer? Você pode vender um alinhador para ele aqui por no mínimo R$600. No mínimo, porque ele sabe que um alinhador custa no mínimo R$5.000. Se você mostra isso e você executa esse tratamento por R$1.000, você tem que ter 5 pacientes a mais por mês com recidiva para você colocar R$5.000 a mais dentro do seu consultório. E esses pacientes já estão aí na sua base de clientes. Olha, isso foi só um corte. A aula completa com todos os detalhes, estratégias e aplicação clínica vai estar disponível na Ortovenâncio Academy, a escola mais completa do Brasil para dentistas que querem se destacar de verdade. Lá dentro tem tudo que você precisa: ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, gestão, marketing, vendas, captação de pacientes e uma comunidade que caminha junto com você. E o melhor, essa semana a escola está com uma condição muito especial para novos membros. E é só clicar no primeiro link da descrição. Vai lá, conhece por dentro a Ortovenâncio Academy e se fizer sentido para você, eu te espero lá do outro lado. Até breve.